Então, iniciando aí a gravação, para a gente poder disponibilizar aí para o pessoal que não conseguiu estar no encontro hoje. A gente está, hoje o tema, como a gente já adiantou aqui, né, a Márcia trouxe um spoiler do que a gente vai refletir um pouquinho, que é falar novamente, né, sobre o campo morfogenético, o campo, aí depende de qual a linha de estudo, de reflexão, ou mesmo os arquivos acásticos, tem vários nomes para a mesma realidade ali, para a mesma leitura. Nisso que a gente estava conversando aqui antes de entrarmos na gravação, nas partilhas da percepção da realidade social e tudo mais, a gente viu essa questão de tantos conflitos que as pessoas estão, tanto na realidade micro, no dia a dia, essas com quem a gente vai conversando, a gente mesmo em conflitos com a realidade, com o que a gente está vivenciando e tudo mais, como na realidade macro, esses confrontos sociais, confrontos bélicos entre nações, essas realidades tentando radicalizar, colocar fanatismos como regra, como grito na sociedade e tudo mais, gerando um contato com as realidades que a gente já superou na própria civilizações anteriores às nossas, né? Então, a gente avançou socialmente em muitos sentidos, e hoje a gente está vendo sendo levantadas aí bandeiras pedindo para a gente retornar aquilo que a gente já superou, que a gente já avançou. Então, ao invés da gente dar um passo maior para frente, a gente está tentando regredir para aquilo que a gente já viu que não dá certo. Então, está acontecendo muito isso no dia a dia. E não é ao acaso. São os períodos que a gente está entrando nessas frequências. Esse campo, ele se relaciona com tudo que a gente produz. Tudo que a gente produz mentalmente, tudo que a gente produz emocionalmente, não vai sendo dispersado, vai sendo armazenado. Então, se a gente for pegar essa ideia do campo morfogenético, do campo, segundo Einstein, ou os arquivos acásticos, se a gente for pegar esse princípio, tudo que já foi pensado, tudo que já foi sentido, fica armazenado em uma realidade, em uma dimensão, aonde, por sintonia, a gente sincroniza. E tudo que está ali, que é armazenado dessa e de outras áreas, de outras regiões, quando a gente entra na frequência para acessar isso, a gente pode acessar tudo isso que já foi pensado, já foi feito, e que já foi pensado, já foi feito em outros lugares, mas aqui nunca foi feito. Então, a gente entra nesse processo de trazer para essa realidade essas frequências. Numa realidade mais micro, mais nossa. Quando a gente tem as nossas relações familiares, a gente armazena essas relações, essas emoções nesse campo, e aí os nossos descendentes, eles vão por afinidade, dando continuidade e trazendo essas frequências. Então é muito natural que o pessoal, que a gente costuma colocar, né? Fulano puxou Beltrano. Esse aqui puxou o avô. Olha aí, mesmas manias, mesmas coisas, mesmas falas, mesmo posicionamento. Vocês já perceberam isso na família? Alguma situação? Esse aqui puxou o avô, nunca conheceu o avô, mas tem todas as características. A gente tem duas leituras para fazer disso. Na visão da pluralidade das vidas, segundo os estudos do espiritismo, da espiritualidade, nessa pluralidade, ele pode ser o avô que reencarnou, para dar continuidade junto da família. Pode ser? Pode. Ou pode ser alguém que tenha frequência muito mais próxima dessa produção desse avô, desse bisavô, dessa avó, dessa bisavó, dessa tia distante e tudo mais, que já desencarnou, ou que está muito distante, que a criança nunca teve contato, mas está reproduzindo as mesmas coisas. A criança pode vir com essas características para entrar nessa frequência, e aí vai seguindo.
Ah, vai ser exatamente igual? Não, porque tem o livre-arbítrio. Pode tomar as decisões muito próximas, parecidas, ou pode seguir por outro caminho, mas vai ter essa sintonia, esse conhecimento, nessa realidade mais micro, porque quando nós vamos reencarnando nas famílias, no processo reencarnatório, naturalmente, a gente já tem uma afinidade para estar todo mundo junto ali. E na linhagem da família, linhagem genética e tudo mais, ainda tem uma semelhança, uma similaridade muito maior para acessar esses campos de produção energética, mental, emocional dessa família. Então a gente vai acessando. Pô, tinha que ser dessa família, tinha que ser desse. Ou então um que está bem destoado e pô, todo mundo tem essas manias e tudo mais. Esse aqui não aceita. Essa é aquela chamada a parte que tá distante, que está separada, que rompe os ciclos familiares, que também muitas vezes chegam esses para romper esse ciclo familiar, porque a gente vai muito nesses ciclos trazendo manias, trazendo costumes, trazendo submissões, trazendo vícios, e alguém chega para quebrar esse ciclo e dar oportunidade de outras vivências, de outras realidades. Então, aquele que é tido como a ovelha... Bom, hoje no letramento racial não se pode usar não é aconselhável usar essa frase, né? Essa palavra. Mas eu ainda não consegui pensar em uma para substituir essa relação, que é a ovelha negra da família, que é aquela que é destoada do restante. Então, eu costumo dizer que essa, geralmente, é aquele que veio para romper ciclos e começar novos momentos. E, muitas vezes, ela vem destoada desse campo para dar oportunidade de outras experiências para os próximos. Então, tem muita gente que eu converso ali, que eu atendo, que vem explodindo e querendo realmente não repetir todos os erros, todos os costumes e tudo. Eu falo, segue, aproveita. Só que não é culpando, condenando, julgando, não, muda em você. Mudando em você, você dá oportunidade para os outros que estão ali na sua linha ascendente ou na sua linha linear, olharem e, pô, eu quero seguir por aí. Ou não, estão tão acostumados e não vão seguir. Só que essa pessoa pode ser a oportunidade das linhas descendentes, dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, dessa outra galera, ver, olha, tem uma alternativa. E começa um novo ciclo dentro da família. Vai tirando essa sintonia com esse campo. E mudando a egrégora da família. Quando a gente amplia um pouco mais isso, a gente amplia para as pessoas que se assemelham, para aquelas que se afinam pelos mesmos pensamentos, pelos mesmos desejos, pelas mesmas ideias, pelas mesmas certezas, e aquilo que eu falo sempre, toda certeza absoluta é algo extremamente perigoso, porque nos coloca limitados a uma realidade que às vezes não é nossa realidade, é aquela frequência que a gente entrou, que a gente traz, que às vezes pode ser de outras vidas, ou pode ser por conta que a gente foi se sintonizando, e pode não ser a mais adequada. E não é a única, nunca é. Então a gente se afina e vai se afinando com essas pessoas, se afinando com essas ideias e produzindo essas ideias nessa egrégora produzida através das nossas falas, das nossas decisões, das nossas emoções, e a gente vai alimentando essas egrégoras, formando essas bolhas, onde vai crescendo. E o que nós vamos fazer crescer? Hoje, que a Márcia trouxe mais cedo, essa questão das pessoas estarem defendendo essas realidades medievais e, com certeza, querendo trazer de volta. E eles estão se afinando, porque é uma ideia que está neste campo, foi produzida, na prática a gente viu quão prejudicial foi para a humanidade e a sociedade, colocamos leis que proíbem, inclusive, essas atitudes para que limitasse as pessoas, e hoje essas pessoas estão em locais de poder, fomentando
condições e apresentando propostas legislativas para derrubar essas leis e trazer de volta na legalidade. Por quê? Porque muita gente pensando, se afinando com isso, criando esse campo e esse campo se concretizando de tão afinada que essas pessoas estão. E aí entra a necessidade de mudar a frequência deste campo, mudar a frequência dentro de nós, aquilo que a gente sempre conversa aqui, a gente só pode dar aquilo que tem. Então, a gente tem que mudar a frequência, essa ideia dentro de nós, para que a gente possa formar outras egrégoras que não permitam a ampliação dessa egrégora, porque as pessoas vão se afinando, vão se aproximando com as ideias. E hoje, com o advento da comunicação rápida, através das redes sociais, das comunicações tecnológicas e tudo mais, está o pessoal se juntando muito mais rápido. E por isso que a gente está vendo isso acontecer. Quem são essas pessoas? Dentro da linha espiritual, espírita, são muitos espíritos que estão tendo encarnações compulsórias por conta do próprio processo evolutivo do planeta. Ó, gente, é a última vez, aproveita aí, porque senão não dá para ficar aqui. Então vai lá, encarna. E veio. Só que saíram desses tempos, então eles têm isso tão enraizado neles que eles querem trazer de volta. Só que eles começaram a se juntar. Estão gritando isso. Pô, é maldade, é não sei o que, é crueldade. São atos cruéis. Mas não porque a pessoa é necessariamente má, mas é porque a última encarnação dela, ela está trazendo isso aí há séculos. E voltou para esse corpo físico para poder superar isso, só que é o livre-arbítrio. É tão forte dentro da pessoa que ela não... E é assim que vai consertar a sociedade. A sociedade tem que ser assim, porque está acostumada a ser assim. Não passou pelos processos encarnatórios que muitos passaram e viram o quão isso é ruim e o quão bem faz essas limitações para isso. A teocracia, por exemplo, essa ideia do poder religioso, a gente tem nações que ainda estão nessas. E olha como elas vivem. Em conflitos contínuos, em submissão absurda do seu povo, e em confronto por guerras. A gente está vendo isso na prática, porque a gente pega na história, toda vez que envolveu religião e política, deu ruim. É só olhar. Não precisa de longe, não precisa se especializar, não precisa de fazer um mestrado, um doutorado em história para isso. É somente dar uma lida nos períodos que se vincularam poder político e poder religioso, fez estrago. Porque o fanatismo, com o excesso de poder, destrambelha todo. Ou seja, isso está nesse campo, está nessa egrégora. E pela junção dessas que pensam, que alimentam isso, essa egrégora está se ampliando. Mas, pelo outro lado, muitos já se deram conta. Só que aí a gente tem que se movimentar, se mobilizar, desvencilhar disso. Ah, vou entrar em conflito, entrar em confronto? Não, porque entrar em confronto a gente dá mais poder para quem está com medo. E quem está com medo tem mais tendência ao fanatismo. O medo leva ao fanatismo. Fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo social. Dá essa treta. Ou seja, entrar em confronto vai só dar mais poder para que isso tenha mais força. Mudar isso dentro de nós, a gente já desvincula dessa frequência. Mudar isso ao redor de nós, com quem nós estamos esclarecendo e mostrando, muita gente nem tem essa certeza. Muita gente está pegando esses ovos de cuco, lembra dos ovos de cuco? Que o cuco põe lá no ninho do outro passarinho, empurra o ovo do outro, e o passarinho chega e vai criando o ovo como se fosse dele. E aí, quantos ovos de cuco nós não temos, criando, alimentando com certezas, que a gente nem gosta desse ovo, e a gente está ali alimentando, segurando como se fosse nosso. Tem um monte de gente que está com ovo de cuco, nem acredita muito nisso, só que quem está em volta
tá falando muito, e a pessoa, então tá, então é assim, se a maior parte, ó, esse aqui eu respeito, esse aqui eu tenho admiração e tá falando isso, então vai, aplaude. Mas não tem ideia do que isso pode trazer de atraso, de sofrimento e de problemas para a sociedade. Muita gente está aplaudindo essas besteiras só pela pessoa que está falando que é famosinho, tem lá um cargo importante, mas não concorda com isso se souber o que é. Por quê? Como os professores de história, né, Márcia, antigos repetem constantemente, a gente que é dessa área, uma fala que parece até chato, mas que a gente vê na prática, quando não é seguida, é que quem não aprende história está fadado a repeti-la. Hoje estão aplaudindo e defendendo essas ideias porque não viu o estrago que foi feito. Só está vendo os discursos de que é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, esse campo morfogenético, ele é o armazenamento de todo o conhecimento que vai sendo gerado, o armazenamento dessas emoções que vão sendo postas e tudo. E aí a gente vai se sintonizando, sincronizando com a frequência. A gente tem que tomar cuidado com qual frequência nós estamos nos sintonizando. Mais cedo, lá na nossa partilha, antes do início aqui da gravação, a Mariana trouxe que quando está, ou foi a Janaína, que quando está meio ruim, meio despirocado e tudo, põe uma música, e daí vai se sintonizando. É isso, gente, ajustar a sintonia. Às vezes o meu pensamento, ele está me levando para um lado que eu não quero ir. Mas eu penso, se eu estou pensando nisso, eu sou isso e tudo mais. Esse é o que estava conversando com a Mari mais cedo hoje, né? Inclusive. Nós não somos nosso pensamento. Se a partir do momento que nós conseguimos observar o nosso pensamento, quer dizer que nós não somos ele, senão nós não o notaríamos, nós não perceberíamos, eu estou pensando nisso, eu não queria estar pensando, por que eu estou pensando nisso e tudo? Só isso já demonstra que eu sou além do meu pensamento, eu não sou meu cérebro, eu não sou minha mente, eu sou algo além disso, mas minha mente tem um poder muito grande. E aí, quando ela começa a se direcionar, a se sintonizar, se sincronizar com isso e alimentar, ela dá forma para isso. Dá forma mais etérea, e conforme eu vou alimentando isso, ela vai se materializando e acontece aqui na minha realidade. Ou seja, eu tenho que ter essa percepção. Opa, peraí que meu pensamento está indo para cá, deixa eu puxar para cá e tudo, e refazer essa sintonia. E conforme nós vamos falando, vamos agindo, vamos interagindo com os outros, nós vamos entrando nessas egrégoras. Qual egrégora eu quero? Essas que estão prejudicando e trazendo um risco para a sociedade, para a humanidade, ou essas egrégoras que nos trouxeram nesse processo de avanço, que nós conseguimos nos desvencilhar de tanta crueldade, de tanta situação. Temos muita crueldade hoje? Temos. Só que nós temos uma legislação que protege. Imagina se nós não tivéssemos isso. Por exemplo, aqui no grupo, por exemplo, majoritariamente nós temos somente mulheres. Só tem eu de homem aqui nesse grupo, nesse momento, conectado. Em quantos espaços da sociedade vocês estão notando que majoritariamente tem mais mulher no lugar? Nos empregos, nos trabalhos de vocês, nas relações sociais de vocês. Vocês perceberam que geralmente tem mais mulher do que homem nos espaços? Já notaram isso? Sim, onde eu trabalho, acho que 90%. Exato. Onde eu trabalho, por exemplo, praticamente 99% mulher. Eu sou o único homem do espaço lá onde eu trabalho. Tem outros dois que eles vão, um vai 2 vezes na semana, outro vai 1 vez, que eles vão fazer pontualmente ali as atividades. O restante, todo mundo é mulher. 50,8%, se eu não me engano, da população brasileira, segundo o IBGE de 2022, é mulher. Registrado no IBGE, não tem todos ali. É onde eles conseguiram alcançar, não conseguiram. Gente, a maior parte da sociedade são mulheres.
E hoje, a gente está vendo um movimento muito forte tentando tirar o direito das mulheres, tentando tirar o direito a voto, tirar o direito à decisão do que vai fazer em questão de herança e tudo mais. E não são vozes que estão só soltando ao léu essas falas. São vozes que estão em espaços de aprovação de legislação, tentando fazer isso se tornar lei. E o pior de tudo, defendido por mulheres. Por quê? Porque são ruins? Não. Porque a sociedade foi conduzindo-as a essa ideia. Quando a Europa conseguiu invadir e adentrar no território africano para poder escravizar a população africana, o europeu ele não tinha capacidade bélica para entrar e capturar a população dentro daquela região. Porque o povo africano é o povo mais antigo. A filosofia grega, por exemplo, ela é embasada na filosofia africana. Porque tudo que a gente aprende da Grécia, eles beberam lá, nessa região. Então, os europeus não tinham essa capacidade. Como que eles conseguiram tirar tanta gente e enfraquecer aquele continente? Durante as lutas, as guerras internas deles, é assim, subjuguei essa nação, essa tribo, essa região, estou mandando. A qualquer momento, ela se fortalece, começa a treta de novo, e aí ela pode tomar o poder. E assim vai indo. É assim entre as nações. O que eles faziam? Você perdeu a guerra agora, vamos pegar esses que podem gerar novos guerreiros futuramente e vamos nos livrar deles. Levamos até os portos e vendemos para os navios negreiros. Eles só conseguiram adentrar depois que muitas nações estavam enfraquecidas por conta das guerras internas e de tantos milhares que foram levados embora, e aí eles foram, vem cá, vamos ajudar vocês. E por isso as colonizações na África conseguiram ter sucesso e foram tão agressivas, porque o povo estava enfraquecido. Só que para isso acontecer, precisou que as pessoas de dentro abrissem essa porta. E todo o processo para enfraquecer um povo, para enfraquecer um grupo que é potente, que é forte, precisa da ajuda desse grupo. A maior parte da população brasileira é mulher. A sociedade patriarcal que nós temos hoje é muito mais pelo medo da potência que a mulher tem, então cria ela numa realidade de subjugação, fazendo como se ela fosse inferior, para que ela não tenha a potência que ela tem. E geralmente acredita. Quem é formado nessa ideia, defende essa ideia. E aí, propaga essa ideia, dando força. Se a gente pensar na nossa sociedade, a criança, o menino e a menina. Menino, vai brincar lá fora, brincar de carrinho e tudo mais. Menina, só depois que limpar a casa, a responsabilidade de cuidar da casa é sua. Você tem que cuidar da casa. E quando a menina vai brincar com o quê? Vai brincar com panelinha, vai brincar com essas coisas de casa. Então, ela cresce e o menino podendo expressar sua criatividade, ele tem poder, e ele briga, e luta, e ganha, e não sei o quê, e fortalece, você tem que ser, e cria isso. Essa menina, quando tiver seus filhos, vai reproduzir. E vai reproduzindo. E vai reproduzindo na sociedade. A mulher é o sexo frágil. Gente, se dependesse do homem gestar uma criança e parir uma criança, a sociedade tinha acabado. Como que mulher é sexo frágil? Não é nem a pau. Você vai ter uma criança no processo natural, os ossos da pelvis se deslocam para a criança sair.
se desloca, é a sensação de vários ossos quebrando para nascer uma criança. E o pessoal tem 2, 3 filhos, 4, 10, hoje não tem mais 10, mas tinha 10, 20. Aonde que tem sexo frágil aí, gente? E essa ideia enraizada vai enfraquecendo essa potência. Por isso, essas ideias têm que ser quebradas, mas quebradas dentro da gente. Como que a gente pode ter uma sociedade patriarcal em uma sociedade onde a maior parte é mulher? Tem alguma coisa de errado aí, né? Não fecha essa conta. Por quê? Porque faz acreditar nessa realidade. E aí é a gente ir mudando dentro de nós e naturalmente a gente vai mudando o que está ao redor de nós. Ah, meu Deus, eu preciso de ir lá no Congresso. Alguém aqui tem acesso direto ao Congresso? Alguém tem acesso direto à Câmara dos Deputados? Alguém tem acesso direto à Assembleia Legislativa aí do estado de cada um de vocês? É mais difícil. Podemos ter, a gente chega lá, ó, teoricamente, é a casa do povo. Você entra e vai. Você não consegue passar na portaria sem se identificar, sem falar, eu vou passar nos gabinetes. Não, tem que ter um gabinete específico, ele tem que autorizar você a entrar. Ué, como que funciona isso? É o poder que o povo não utiliza que não tem consciência. Quanto mais a gente vai tendo consciência, menos vai se tendo esse poder. Só que primeiro a gente tem que mudar dentro de nós, porque senão a gente, eu vou lá, não sei o quê, e aí chega alguém com um argumento muito bom, porque as pessoas sabem argumentar. Principalmente fanático argumenta que é uma beleza, ele põe ali com uma certeza tão grande, tão absoluta, que se a gente não tiver segurança de quem nós somos, do que nós estamos pensando, a gente acaba até acreditando. Porque quando a pessoa entra na linha do fanatismo, não há fatos, não há racionalidade, não há nada que traga essa pessoa para uma realidade, para o pé no chão. E é uma certeza tão absoluta, tão presente, que se a gente não estiver bem, a gente fica inseguro, a gente embarca. Por isso que o pessoal fala, não adianta você discutir com um fanático. E realmente, não adianta. Vai dar treta, vai ser a mesma coisa que jogar xadrez com pombo. Ele vai derrubar o tabuleiro, ele vai derrubar as peças, vai cagar no tabuleiro e vai sair com o peito esticado. Aí, ó, ganhei. Estou aqui. É discutir com pombo. Só que quantas e quantas pessoas não são fanáticas, mas hoje estão perdidas, procurando um caminho, e esse fanatismo tão radical acaba cooptando essas pessoas porque elas estão perdidas. São essas que estão ali no lusco-fusco que são a diferença na balança. Por isso que quando se entra numa discussão muito arraigada ali, muito pesada, com lógica, com tudo mais, sobre determinados assuntos, e as pessoas engajando, mesmo que seja nas redes sociais, porque rede social é aquele negócio, é uma perdição, com jogos, com futilidades e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem também um espaço de criar egrégoras de pessoas que defendem ideias. Então, quando a gente vê mobilizações bem ativas, de muita gente participando, mesmo que nas redes sociais, que acabam invadindo os espaços da mídia oficial, os caras mudam. Ou, não vamos votar. Não, vamos engavetar. Não, é voto secreto. Bate. Tem que ser voto aberto. Aqueles que já tinham concordado em passar ou em bloquear determinadas coisas, isso é para todo mundo ver e todo mundo batendo em cima. Não, peraí. Vai lá e... Não, vamos votar todo mundo aqui que é para o povo. Quando é escondido, quando não tem nada, então como que faz? É mandar e-mail para os caras, é descarregar, é fazer essas movimentações, abaixo assinados e tudo. Isso é necessário. Eu não gosto de política. Tudo bem, a política partidária que nós temos hoje realmente é uma distorção da política, é uma coisa terrível. Porque essa política partidária, tanto para um lado quanto para outro, é a distorção da ideia da política, da ideia do poder do povo, da própria democracia, né, da democracia, né, poder ao povo. Descaracteriza isso, porque eles centram esse poder ali no que eu vou falar e vocês vão me ouvir e vão acreditar em mim.
quando a gente começa a retomar isso para nós, a coisa fica diferente. Discutir política partidária, eu nem me atrevo. Eu não defendo esse ou aquele lado. Porque a política, lá em cima, está agarrada. A nossa política partidária distorce a ideia de política, mas ela está aí, ela está aprovando legislação, ela está aprovando aquilo que nós vamos ter que respeitar como povo, no nosso contrato social, onde nós elegemos essas pessoas para decidirem por nós, o que eles decidirem a gente vai ter que arcar, então a gente precisa sim de estar ativo, não partidariamente, mas ativo socialmente, mudando, e, opa, é isso, aquilo. Hoje a gente precisa de se manifestar sim. Por quê? Por conta desses campos, dessas egrégoras, elas estão sendo criadas com aquilo que eu estou pensando, com aquilo. Eu vou assistir jornal, eu vou ficar louco, eu vou ficar com raiva. Não dá. Então, melhor não absorver. Aquilo que acho que a Jana trouxe mais cedo, né? Sabendo distinguir o que é dela, consegue lidar melhor, né? Daí o que você pega do outro, quando percebe que pegou do outro, é mais difícil da gente se desvencilhar. Aquelas emoções que não são nossas, são do outro, quando a gente pega, para a gente trabalhar com elas é mais difícil. Naturalmente mais difícil. Só que aquelas que a gente pega consciente, opa, esse problema é do outro, mas vai me afetar. Então eu preciso de me organizar aqui. Eu preciso de não aceitar, de não absorver. Isso traz uma clareza, uma segurança, um equilíbrio para nós, assim, sem tamanho. É fazer primeiro o caminho para dentro e depois, naturalmente, a gente vai atuando com o caminho para fora. Mas quando a gente tem essa consciência dessas formações de egrégoras, que aquilo que nós pensamos nos sincroniza, nos sintoniza com pessoas, com fatos, com situações, com realidades, a gente começa a ter mais cuidado conosco e, naturalmente, a gente começa a estar melhor com o que nós nos sincronizamos e a gente começa também a intervir na realidade mais externa, na realidade macro. Como é que eu, me melhorando, deixando de ter raiva, deixando de meter o pau no outro, deixando disso, daquilo, como que eu vou mudar o mundo? Eu tenho que ir lá, eu tenho que brigar, eu tenho que quebrar, eu tenho que arrebentar e tudo mais. Gente, eu posso ir. Realmente faz diferença a mobilização social. Mas se eu não tiver certeza de quem eu sou, do que eu estou defendendo, eu vou defender um ovo de cuco. Será que, de fato, isso que eu estou levantando a bandeira é o melhor? Antes de eu chegar ali, eu preciso de primeiro saber, opa, peraí, qual bandeira eu vou levantar aqui? Com quem eu vou? Porque o pessoal é escuso pra caramba. Hoje em dia pega ali uma ideia que faz muito sentido, e aí quando engaja, você pega as loucuras, os fanatismos, coloca no meio, e de repente, no imbróglio, a gente está defendendo um monte de coisa que a gente está se afundando. Essas mulheres que estão defendendo a perda dos direitos das mulheres, pode ter certeza, não é por maldade, gente. Elas estão acreditando numa ideia que foi enraizada ali, e quando começaram a enraizar isso dentro delas, utilizaram fatos ali, utilizaram situações que eram verdadeiras, que eram reais, que faziam sentido. Só que daí depois, como que você manipula o outro? Você começa com algo que engaja, que sintoniza, que faz muito sentido, muita lógica, e a hora que a pessoa se empolga, você começa a colocar as alucinações, os fanatismos e tudo mais no meio. Quando embrulha tudo, a pessoa está defendendo e não sabe o que está defendendo. Quando a gente vê aquela cena do Matrix, por exemplo, que o Neo entra lá naquele simulador e o Morfeu fala, olha, você prestou atenção na mulher do vestido vermelho e tal, ele está prestando atenção, daí ele fala, então, vai distraindo, as situações vão nos distraindo, e aí vai colocando nessas distrações certezas que, de repente, a gente está defendendo os nossos subjugadores com unhas e dentes, como se essa certeza, essa realidade fosse nossa. É o ovo de cuco. Eu estou criando um ovo de cuco, é feio pra um caramba isso aí, o bicho é um passarinho grande, um passarinho feio, e o outro passarinho, o ovo fui eu que choquei, é meu. Conforme o cuco vai crescendo, ele vai jogando os outros passarinhos para fora do ninho, porque ele precisa de comer mais, vai matando as ideias, vai matando a criação do passarinho originário daquele ninho,
E o passarinho vai vendo, não, mas é meu filho. Ou seja, quantas ideias a gente não tem que vai matando as nossas ideias próprias, jogando para fora do ninho, matando elas, e a gente defendendo essas ideias que nem são nossas e muitas vezes a gente nem concorda. A gente se sente mal de estar defendendo isso, mas é a realidade que eu vi, que eu entendi, que eu acreditei, e eu vou defender com a minha vida. Se a gente for pensar agora, quantas ideias realmente são nossas e quantos são os nossos ovos de cuco que nós estamos aí carregando, defendendo e reproduzindo? Tem essa reflexão. Vão pensando quantas ideias realmente vocês geraram e quantas ideias vieram de fora e a gente carrega e reproduz na nossa vida. A gente vai encontrar a maior parte aí. E tudo bem, porque é a vida, tá indo. Só que quantas dessas nos prejudicam e prejudicam aos nossos semelhantes? Essa situação que nós estamos hoje, que as pessoas estão gritando, por um lado, é assustador, por conta dos radicalismos, os fanatismos, é assustador. Por outro lado, é uma coisa que eu sempre repito, a doença, para que ela possa ser tratada e curada, ela precisa de ser manifestada e identificada. A gente sabe com quem nós estamos lidando. A gente conhece hoje mais claramente as pessoas do que há alguns anos atrás, onde o que era socialmente incorreto, as pessoas ficavam quietinhas. Hoje elas estão encontrando ressonância nas redes sociais, nas outras pessoas, então estão falando com certeza. Então a gente sabe que aquela pessoa que vestia aquela máscara de bonzinho, não é bonzinho. Quer que a sociedade se exploda. Mas hoje ela pode falar claramente. É terrível porque eles estão ganhando muita voz e muito aplauso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sabendo quem é quem. E aí, a parte que não concorda com isso é que precisa se colocar. Porque lá no... Quando... Acho que é no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, ou no... Eu acho que é no Evangelho. Que pergunta... ou no Livro dos Espíritos, eu não lembro em qual que está. Por que o mal tem tanta força? E aí os espíritos respondem, por que o mal está tão proliferado e é tão potente, tão forte? Ele falou, não, ele não é forte. Ele só é mais ousado. Ele grita alto, ele se aparece, se pavoneia. Enquanto o bem vai fazendo o processo e vai só fazendo, não grita. Chegou um momento que a gente vai precisar está precisando de gritar. A gente está precisando de defender o bem, defender o amor, defender o cuidado em todo momento da nossa vida. Se você tem um preconceituoso, um racista, um machista muito fanático na mesa, com mais 10 pessoas, e essas 10 pessoas simplesmente ouvem ou ainda riem quando ele está fazendo, não tem um fanático na mesa, tem 11. Ou a gente não concordo, não aceito, na minha opinião não é assim, ou eu me levanto e saio. Eu saio dessa mesa. Porque se eu permaneço, eu estou fortalecendo essa egrégora. Temos que sair dessa realidade. Nos retirar desta realidade e propagar o amor, a caridade, o respeito, primeiro nas nossas atitudes, porque geralmente a gente começa a propagar na fala. Só que quando chega que o bicho pega ali, a gente não tem essas atitudes. Ou seja, isso é uma hipocrisia. Se eu falo, mas não faço. Primeiro eu começo a fazer isso dentro de mim. Na sequência, eu começo a praticar isso ao redor com quem está comigo. E a partir daí, adotei isso, vivo isso, aí eu tenho que gritar. Tenho que falar alto. Assim como esses fanáticos, esses alucinados gritam, se sintonizam com o pensamento, com as falas, com os sentimentos nessas egrégoras e fortalecem essas egrégoras, desse outro lado, essas egrégoras precisam de crescer.
Eu preciso me sintonizar com todos esses que lá atrás nos antecederam e criaram essa realidade mais humana que nós temos hoje. Se a gente pensar no Brasil, nós temos uma das constituições mais abrangentes e humanas do planeta. Quem pensou isso no período pós-ditadura militar no Brasil, amarrou de um jeito e trouxe uma humanidade tão grande que ele é estudado em universidades de direito, em grandes universidades de direito aí do mundo. Porque esses que nos antecederam, eles amarraram de um jeito muito bom, muito potente, muito humano. Tanto é que, para tirar muitos desses direitos que estão gritando, querendo fazer emendas na legislação, lá atrás eles amarraram de um jeito que, para tirar determinados direitos, o direito de voto da mulher, por exemplo, eles precisam rasgar a Constituição. Eles precisam de fazer uma nova Constituição, porque eles amarraram entre os artigos de uma maneira que esses projetos de lei não podem fazer isso. Então, os que nos antecederam captaram essa realidade nesse campo. E ele ainda está aí. A gente precisa de sintonizar com ele. A gente precisa de armazenar mais coisas boas e também trazer essas coisas boas. Isso é criado diariamente nas nossas egrégoras pessoais, familiares, comunitárias e de sociedade. Essas egrégoras são criadas dioturnamente. Quando nós estamos projetados no plano astral, a gente está alimentando essa egrégora. Quando a gente está aqui, cada decisão, cada pensamento, a gente está alimentando essas egrégoras. O que eu quero colocar ali? E o que eu quero trazer dali por opção, por busca, não por ovo de cuco que eu vou criar. Isso a gente precisa de pensar. É um ponto aí a gente refletir. Tudo bem, gente? Como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu vou encerrando por aqui. Antes de encerrar a gravação, tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar, de colocar? Que eu acho que a parte prática nossa a gente não vai conseguir fazer pelo avançado da hora, né? Tem alguma coisa que vocês gostariam de complementar aqui ou questionar antes de eu encerrar a gravação? Jefferson, só para complementar, e de uma forma ilustrativa, quanto eu coloquei no início, né, que nós estamos vivendo uma retrospectiva de tempos diferentes, locais diferentes, personagens diferentes, mas aquilo que estava arraigado no período antigo, medieval, né, tá gritando hoje. Quando você fez a colocação, né, da questão da mulher hoje, e a mulher em qualquer situação, como representante legislativa, às vezes a mulher dentro de casa, né, principalmente enquanto legislação, independente, não estou falando da política partidária, mas a mulher que saiu de um processo de subjugação, uma mulher que vem de um histórico, né, e ainda é muito arraigado, né, daquela ideia que a mulher é submissa, que a mulher foi feita da costela de Adão, ela tem que ficar sempre abaixo do homem. Um empoderamento tamanho, né? Podemos dizer, é uma pergunta, né, que eu faço para o grupo, podemos refletir, e essas mulheres também que hoje estão no poder, entre aspas, mas que nos representam enquanto legislação, segundo o Espiritismo, alguns espíritos, mesmo no seu processo reencarnatório, eles trazem consigo algumas memórias inconscientes daqueles que viveram. Então, podemos dizer que algumas daquelas que ali estão, né, inconscientemente, elas têm aquelas... não evoluiu, elas têm dentro dela aquela verdade. Às vezes, luta até contra aquilo. Mas, porém, quando você falou, vem aquele que vem com a persuasão, com aquela fala, e nós mesmos, inconscientemente, a gente tem essa voz, a Janaína, que foi a Janaína que falou, né?
Ou não, não foi Zé Neto, não foi Mariana, não lembro. Né? Tem hora que eu fui escutando aquela voz falando. Então, vamos dizer, ali dentro, né, daquele plenário, era o lugar, né, onde muitos poderiam, né, ter a oportunidade de melhorar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, nós não somos bons, até que aqui estamos. Bons é aqueles que já foram, que, né, vai para algum canto aí. Mas, se o planeta aqui estamos encarnados, é para melhorar, é a oportunidade. Mas se eu estiver errado, me corrija, Jefferson. Mas o inconsciente espiritual, ele dá sinais, seja através de sonhos, seja através de uma fala, mas só que as pessoas hoje, né, na minha forma de ver, misturou tanto o que é espiritual com o que é política partidária, que nós estamos vivendo hoje uma política, não estou falando do partidarismo, de A, B, C, mas uma política de conflitos humanos. As pessoas que ali estão e as pessoas que hoje estão como massa, né? Uma massa popular que elege, que coloca representante, eles não sabem nem quem é que está se representando. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu peguei uma reportagem ontem, a luta de empoderamento social está virando uma bagunça. Eu vou usar a palavra aqui com toda a liberdade. Ontem eu estava vendo. Agora é caminhada para Cristo, gospel para Cristo, carnaval para Jesus. Ontem eu vi um show da Umbanda, o show da Adventista. Então, tipo assim, o pessoal, eles estão brigando, competindo para ver quem é que vai sair melhor nas redes sociais. E isso é preocupante. Na minha forma de pensar, é preocupante. Porque, igual você falou, o povo tá pegando simplesmente. A banda tá passando e o povo tá entrando sem saber para onde que vai. E isso é muito complicado. Porque dentro da própria casa, o Jefferson fez uma colocação. Eu queria ressaltar, Jefferson. Você falou, eu pensando aqui, quando você diz assim, quando a África abriu a porta e foi invadida, foi porque alguém lá de dentro abriu a porta. Não foi ninguém de fora, foi pessoas de dentro. Então, vamos trazer isso para nossa casa onde nós moramos, a nossa casa espiritual. Cuidado para quem nós abrimos a porta, né? Porque essa porta, ela tem várias conotações. A porta do seu trabalho, a porta da sua casa e, principalmente, essa porta espiritual. Então, a maior zelo que nós temos que ter hoje, da minha forma de pensar, pelo que você falou, cuidado com quem está batendo na sua porta e cuidado para quem nós estamos abrindo essa porta. Porque, às vezes, nem para nós mesmos nós estamos abrindo essa porta para nós entrarmos dentro de nós. Ao contrário, estamos fechando para nós e pegando o peteco do outro, achando que seja mais fácil. Só isso. Verdade. Muito obrigado, Márcia. Mais alguém? Então é isso mesmo, Márcia. A gente está com essa memória espiritual que muitas vezes traz de outras e traz essa ideia de submissão. Tantos homens que estão defendendo essa submissão das mulheres, como as mulheres defendendo porque elas vivenciaram isso e não se desvencilharam, mas todos, se estão aqui, é porque trouxe a oportunidade de mudar, de rever, num período onde isso é socialmente inaceitável. Só que estão optando por ficar arraigados naquilo. Tudo bem, opção de cada um. A questão é não dar mais força para isso, porque eles estão optando não aproveitar essa oportunidade para se desvencilhar disso, só que, como está aqui nessa ideia de pluralidade de vidas, até o momento de fechar o olho, dá tempo de mudar. Só que quanto estrago não pode causar no decorrer disso tudo? Porque essas bandeiras levantadas, conflitos para buscar a teocracia dessa ou daquela linha, é muito complicada. Porque quando se leva para um nível de fanatismo religioso e fanatismo político, todo mundo entra em risco e todo mundo vai sair prejudicado.
Todo mundo vai sair bem prejudicado. É a gente não dar espaço para que isso se prolifere, para que isso continue, para que isso ganhe força. Como que a gente vai fazer isso? Fazendo a força para o outro lado, do bem, da caridade, do respeito, de não abrir a porta de fato para absorver essas outras situações que a gente vê que já sabe, tem consciência disso, e ajudar para que as pessoas possam ter essa consciência. Ajudar com respeito, com carinho, sem sermos hipócritas. Eu tenho que vivenciar isso primeiro para eu poder passar para o outro. Senão, a hipocrisia descaracteriza as nossas próprias afirmações. Quando eu falo uma coisa e faço outra, não vai dar certo. É a gente ter isso dentro de nós, mudar isso dentro de nós, e aí a gente muda fora da gente também. Tanto somente com a mudança da frequência, mas também com as nossas falas, com as nossas atitudes, com as nossas mobilizações. A gente elege aqueles, geralmente lembra quem votou para prefeito, para governador, para presidente, mas não tem ideia em quem votou para deputado, para vereador, para deputado federal, para senador. A gente não tem ideia. Pega lá o papelzinho que está em cima, pega ali aquele nome que alguém mandou para a gente, aquele número que a gente lembra, porque eles ficam ali fazendo uma descarga de propaganda muito grande, chega lá, e que número que é? Ah, esse aqui eu lembro desse jingle, eu lembro desse tal, e bota lá. E quem toma essas decisões são esses. Por quê? Esses que estão no executivo têm um papel realmente que vai direcionando mais de negociação. Mas quem faz é esses que a gente nem pensa quem é, a gente não pesquisa o histórico, a gente não vê o que defende. E agora tá vendo lá as loucuras que eles estão defendendo, gritando aos quatro cantos e o pessoal aplaudindo e embarcando. E se a gente for ver, de repente você pensa, cacetada, e não é que eu votei nessa criatura? Como é que eu votei nessa criatura? E falando esses absurdos, porque na propaganda, o discurso, não sei, era cativante, era não sei o quê. Hoje a gente está botando esse negócio de botar artista, botar jogador de futebol, botar a galera de, como é que se diz? De internet, de influencer e tudo mais. Gente, o povo entra lá, tem que saber minimamente o que está fazendo, qual o seu papel. Por quê? É importante colocar pessoas novas, oxigenar e mudar aquela bagaceira que está lá. Porque esses mais antigos, eles promovem a entrada desses, por exemplo, pega lá o palhaço lá, que se a gente fala nome aqui, como eu vou colocar no YouTube para o pessoal acessar, vai complicar, né? Mas a gente pega o palhaço lá que entra com mais de 1 milhão de votos. Ele não precisa de 1 milhão de votos para entrar. Ele pega lá os 100 e poucos mil que ele precisa de entrar e o partido pega os 800 e tantos mil e põe quem eles querem. Ah, ninguém votou. Tem fulano que está lá que ninguém votou, mas eles são as peças-chave para poder fazer essa bagaceira que está aí. E não tem um voto sequer, nem a mãe, se bobear, nem a mãe da criatura votou nele porque conhece a criatura. Só que esses que eles colocam lá, que traz esse emaranhado de votos, é para eles poderem distribuir e colocar quem eles querem. Gente, não são representantes do povo, o povo nem sabe quem é essas criaturas lá, tem umas figuras que você olha assim e pensa, como que isso está representando a sociedade? Outros, bem bagaceira, está representando a sociedade mesmo, porque a gente também é meio torto, a gente escolhe uns tranqueira mesmo. Por isso, quando a gente muda isso dentro de nós, a gente não embarca nessa. A gente tem mais responsabilidade com o que nós fazemos. Então, quando eles vêm dizendo que tem que tirar o voto da mulher, não tem que tirar o voto. Ah, tem que tirar o voto do analfabeto? Não tem que tirar o voto do analfabeto. Tem que tirar a flexibilidade, a liberdade que esses que estão lá têm. Isso tem que tirar. Tem que tirar essa autonomia deles elegerem quem eles querem. Deles pegarem esse mundo de voto e eles elegerem quem eles querem, porque são eles quem estão colocando essas tranqueiras lá dentro. Então a gente tem que mudar nessa base.
Não tirar voto de mulher, tirar voto de analfabeto, tirar voto de pobre. Esses são os que precisam de votar porque são os mais afetados por essas decisões. As minorias são os mais afetados por essas decisões. Por isso, mudar dentro da gente, a gente começa a mudar essa realidade fora. Tá bom? Gente, bom, eu vou encerrar aqui a gravação. Ninguém tem mais nada, né? E